Vazou o roteiro de Elbaf. Revelado o Ragnarok do fim de One Piece. Me indicaram esse vídeo, falaram mitada. Aí eu fui ver o título, né? Vazou o roteiro de Elbaf. Fiquei maluco, né? Falei, mano, para. E aí eu falei, vou assistir em live, né? Vou assistir em live. Então, vamos ver, né? Vamos ver qual é que é desse vídeo aí, né? Será que vazou mesmo? Será que Eiichiro Oda mandou no zap do canal Supernovas? Vamos ver, vamos ver. Muito tempo atrás, alguns dos primeiros homens a navegar pelos mares foram os vikings. E esse povo nórdico foi aquele que inspirou Eiichiro Oda a desenhar e escrever Elbaf. Caramba, hot take, hein? Os vikings foram a inspiração de Eiichiro Oda para a criação de Elbaf. Hot take. Esses homens tinham o costume de cantar e contar histórias, embalando a sua viagem pelos mares nos seus navios. E assim como eles, nesse vídeo façamos o mesmo. Tomem seus lugares em nossa embarcação e eu vos contarei essa história. A história da maior lenda de One Piece, a Terra dos Gigantes. Eita. 25 anos atrás. Há 25 anos era publicado pela Weekly Shonen Jump o capítulo 115 do mangá de One Piece. Tá falando baixo, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui o som dele. A aventura na Ilha dos Gigantes. Agora 25 sim. anos atrás, muitos de vocês sequer haviam nascido. Eu mesmo não havia nascido, mas em 1999 já tínhamos uma menção ao arco de Elbaf e aos Gigantes Guerreiros. Isso se passou antes mesmo de Alabasta, de Skypiea ou de qualquer outro arco dessa história. Porque sim, foi no fracassado arco de Little Garden, né? Onde os gigantes foram solados pelo Mr. Tree. eu afirmo pra vocês que Elbaf não começa em Little Garden, mas sim no capítulo 1. Eu vou lhes contar essa história e junto comigo vocês Caralho! Ele viu algo que não vimos. vão ver tudo o que vai acontecer no arco de Elbaf, a Terra dos Gigantes e o primeiro passo pro início do fim do mundo de One Piece. Ele o viu algo que não Ragnarok. vimos. Sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas. Eu sou o Léo e vamos velejar até a Ilha das Fábulas. Eita! Tô ansioso, hein? Vamos que vamos, mano. A Ilha dos Gigantes. Vai sair merda daí? Que isso, Elbaf cara? será o grande clímax da história de One Piece. Também e nem acho. mesmo Skypiea será tão grande e relevante pro mangá quanto será esse arco. Porque aqui temos o pontapé do fim da história. Além de encontros lendários como Shanks, Yasop e Dragon, e as maiores revelações sobre o século perdido, será uma ilha de encantar os olhos. É fato que os gigantes são inspirados na cultura nórdica, e o vislumbre de Elbaf nos mostra algo belíssimo. A árvore Verdade. gigante Yggdrasil. O Um tronco grande, né? Um tronco grosso, né? Arland é a ilha que está ao redor da árvore, próxima à sua base, uma ilha no nível do mar. No mundo nórdico, no solo ao redor de Yggdrasil, está a Ilha dos Homens, dos seres Verdade. humanos, Midgard. Ou seja, o Arland é só a primeira das vilas que vão se estender por toda a árvore de Elbaf. Eiichiro Oda sempre cria temáticas e estéticas incríveis para suas ilhas mais importantes, assim como Skypiea, que era uma ilha dos céus, Wano, e com Elbaf não será diferente. Assim como no mapa de Yggdrasil, cada vila gigante vai estar nos galhos subindo até o topo da árvore onde estará Asgard. E essa Asgard será a Asgard do mundo de One Piece, onde vive Loki. E essa Asgard eu acho que vai ser uma ilha do céu, né? Tipo Skypiea. E eu acho que essa Asgard vai estar conectada a Skypiea, tá? De alguma forma. Porque lá em One Piece, em Skypiea, o deus de Skypiea, né? Aquele velho, ele fala que tem uma entrada, né? Tem uma entrada, eu não lembro agora o nome, e ele pergunta se os Chapéus de Palha vieram por essa entrada. Eles falam, não, pô, nada a ver, a gente veio por outro canto e tal. E eu acho que essa entrada pode ser por Elbaf. É uma entrada alternativa. Yggdrasil, na mitologia nórdica, era a árvore do mundo. Em seus galhos estavam os 9 reinos daquele universo e Enel volta em Elbaf? Volta. Ele volta como Thor. cada um deles representava uma raça, um povo e as mais diferentes naturezas. E nesse arco a gente vai ter também o desenvolvimento do último supernova que falta, né? O Uruj, né?
Em Elbaf, somos apresentados a Warland, no flashback de Big Mom. E essa Asgard do mundo de One Piece será uma ilha do céu. Sim, isso mesmo. A árvore é tão imensa que o topo dela será como uma ilha no céu. Em Yggdrasil, Asgard também está nas alturas, e entre suas nuvens está uma ponte chamada Bifrost que leva a todos os reinos. Também, em cima dos galhos dela está uma grande ave, mas vamos conversar sobre ela depois. E é fato que o mapa da Yggdrasil será na verdade o mapa de Elbaf. Observe. Sim. Quando fomos pela primeira vez em Skype, a Gunfall nos disse que havia duas maneiras de entrar em Skype. Sabo muito, pô. Eu sabo muito, me respeita. Uma era a maneira correta, chamada Cume do Alto Oeste, e até hoje não fazemos ideia do que isso significa, e a outra era a maneira incorreta, que era o Knock Upstream. Gunfall acrescenta que para você chegar em Skype vindo da maneira correta, você tem que passar por uma ou duas ilhas no céu. Possivelmente uma delas é Asgard. Ele diz... Ou a gente também sabe que tem outras ilhas do céu, né? Por exemplo, tem a Ilha do Céu que a Nami foi, né? Onde ela treinou, né? Tem aquela Ilha do Céu, o terminal dos balões, onde o Uruji tava, né? Então temos aí algumas outras ilhas, né? Diz que teve aquela que o Kaido... Não, aquela que o Kaido pulou era o terminal dos balões. Tinha Birka também, não tinha? Pela maneira incorreta, ou todos morrem ou todos sobrevivem. Esse é o Knock Upstream. Mas pela maneira correta, se você tivesse trazido 100 pessoas do navio, seria um jogo de azar quantas sobreviveriam no caminho. Ainda não vimos a maneira correta, mas é certo que Elbaf é o último arco antes de irmos até Laugh Tale ou Roadstar, precedendo a guerra final. A Asgard de Elbaf, fazendo alusão à Grande Bifrost, é uma ilha no céu que tem caminho para demais outras ilhas. Também e acho esse que paralelo será ainda mais forte nos próximos minutos. No Novo Mundo, todos os supernovas tiveram papéis essenciais nos arcos. O único que falta após Egghead é o Uroji. Caralho, eu sabo muito, mano. É bizarro. Eu falei que ia ser o arco do Uruji. Mano, me respeita, irmão. Porra, tem informação em One Piece, cara. A última vez em que foi visto, o monge estava justamente em uma das ilhas do céu. E o Uroji é um habitante do céu, como todos sabemos. Não é só geografia. E o Uroji, né? Ele é um monge. Ele vai estar cuidando de Law e Kid. Ele vai cuidar do Law e Kid. Tá ligado? Ele vai encontrar os dois fudidos e vai cuidar deles. Basicamente que Elbaf está conectada a Skype. Ela está conectada com as Ilhas do Céu, Wano e o mundo todo. Quando Luffy se reencontra com Bellamy, é dito por Bellamy que ele visitou as Ilhas do Céu, mas ele está sozinho. Ele perdeu toda a sua tripulação no processo. Logo, é a prova de que ele foi pelo caminho correto que nós não conhecemos. Porém, para que vocês viajem comigo até a Ilha dos Gigantes e o final da história, precisamos entender de que mundo o mundo de One Piece é inspirado e que evento vai ditar o fim dessa história. Eu tô com medo. O fim do mundo nórdico e a história com qual Eiichiro Oda se inspirou para criar o seu mangá. Tô com medo. O Ragnarok é muito foda, mano. Eu li o Ragnarok no livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman, ele tem um livro onde ele escreve ali algumas das principais histórias da mitologia nórdica, obviamente, com o storytelling dele, né? Da forma dele. E é um livro bom pra caralho, tá? É um livro gostoso de ler. É muito, muito, muito bom mesmo. E o final do livro, né, é o conto do Ragnarok. Bom pra caralho, tá? Meu Deus. Antes do fim do mundo nórdico, nos primórdios da civilização, existia apenas o caos. No extremo sul, Qual o nome? Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. das chamas do Lago de Fogo de Muspelheim e do extremo norte do gelo mortífero de Niflheim, nasce do caos um gigante ancestral, o titã primordial Ymir, ou conhecido como o gigante das chamas primordiais, Ymir, sim, aquele de Shingeki no Kyojin. Surtur. Dos filhos desse gigante nascem os primeiros deuses Aesir, Odin e os seus irmãos. Odin e seus irmãos, vendo que Ymir havia se tornado muito poderoso para se dialogar ou controlar, o assassinam. E do sangue de Ymir que escorreu sobre a terra e com o seu corpo, os primeiros deuses Aesir criaram Yggdrasil e o universo. O sangue de Ymir foi tanto que, devido ao seu tamanho, ele inundou toda a terra e aniquilou quase todos os gigantes, exceto um que sobreviveu ao dilúvio com sua grande arca. Existiram então dois grupos de deuses, os Aesir, que viviam em Asgard, e os Vanir, que habitavam em outros reinos. Os Vanir acreditavam que os Aesir eram perigosos. E é engraçado, né? Como certas histórias, elas se repetem em várias culturas, né? Mesmo com uma diferença de milênios uma pra outra, né? Para os nórdicos também houve um dilúvio, houve uma arca, houve uma pessoa que sobreviveu ao mundo sendo inundado. Igual a gente vê na cultura mesopotâmica, igual a gente vê na cultura cristã, né? É interessante esse tipo de coisa, né? Acho que na cultura grega também tem uma história assim, semelhante, né? Então, é bem interessante a gente avaliar esse tipo de coisa, né?
como vários povos e culturas, mesmo que isolados, eles pensam na mesma coisa, né? Em contextos e momentos históricos diferentes. E a sua ambição invadiu seus territórios. Eles tentaram procurar a paz, enviando uma deusa com poder de ouro para eles, mas não foi aceito pelos deuses Aesir e ela foi morta. Então, depois do desaparecimento misterioso de Freyr, uma das deusas Vanir, e os historiadores nunca encontraram registros que contêm o verdadeiro motivo do seu sumiço, eles entram em uma guerra feroz. Buscando a paz, eles trocam reféns e os deuses de Asgard saem superiores, vivendo em seu reino nos céus por muitas gerações. Até que um dia, o Ragnarok começa a se aproximar. O Ragnarok na mitologia nórdica é um evento de proporções épicas que culmina no fim do mundo e no seu amanhecer e o renascimento, assim como o conhecido Apocalipse. A série de eventos começa com o desencadeamento do lobo. Todo mundo se fode, tá? No Ragnarok. Mas qual que é a parada? O Ragnarok, né? Se não me falha a memória, o que acontece? Loki, né? O deus nórdico Loki, ele é meio gigante, né? Se eu não tô enganado. Ele é filho de gigante do gelo, que historicamente são inimigos, né? Dos deuses de Asgard. E aí o Loki, né? Ele acaba indo pro lado dos gigantes, né? E é a partir disso, desse contexto, que se inicia o Ragnarok. E aí os filhos de Loki, né? Que se eu não me engano é a serpente que come o próprio rabo, né? Que ela vive no mar. Eu não lembro o nome agora dela. E o cachorro. É o cachorro, né? O lobo. O lobo! Também é filho do Loki, né? E tem um cavalo também, mas enfim. São algumas dos grandes bosses dessa luta, né? A cobra, ela é derrotada por Thor, mas o Thor morre no processo. Thor, ele meio que mata, mas morre também, né? Se eu não tô enganado. E o lobo Fenrir, né? Ele mata o Odin, não é isso? Teve um cara que sacrifica o braço dele, ao deus da justiça, né? Que usa o braço, perde o braço, se fode, uma porradaria, caralho, porra, é uma loucura. E no final, o mundo acaba. Literalmente o mundo acaba. O Fenrir e da serpente que circundava o mundo. A montaria de Odin é o filho do Loki, é verdade. O Loki, ele virou uma égua e deu pra um cara. Quer dizer, deu pra um cavalo. Do Jormungandr. Eles acabam liberados das suas correntes e Jormungandr se solta da sua própria cauda. E isso provoca um período de caos cósmico e guerras divinas. A libertação da grande serpente Jormungandr causa uma inundação imensa no mundo e a elevação absurda Meu Deus, o áudio ficar zoado assim é estética? Dos mares engolindo a terra. É conceito? O deus da guerra ruivo enfrenta o lobo Fenrir e sacrifica. O deus da guerra ruivo, presta atenção, porra! O deus da guerra e também da justiça, se eu não me enganado, ruivo, ele sacrifica o braço dele, mano. Presta atenção, caralho. Sacrifica sua mão direita para contê-lo antes do Ragnarok. Ele faz isso na intenção de impedir que o Ragnarok venha tão depressa. Mas um evento marca o início do Ragnarok. Havia um deus chamado Baldur, que era filho de Odin e Frigg. Ele era Baldur's Gate, conhecido por sua beleza, bondade e pela sua capacidade de iluminar a todos, sendo conhecido como também um dos deuses do sol. Baldur originalmente não era um deus Aesir, mas era aceito entre eles mesmo sendo um Vanir. Acontece que um dos filhos de Odin, o adotado Loki, o deus da mentira e da trapaça, manipula um dos deuses que era cego para lançar um dardo de visco, o único material que era capaz de ferir a Baldur. A morte de Baldur é um dos eventos precursores do Ragnarok e esse evento marca o seu início. Sua morte traz o Fimbulwinter, um inverno tão profundo que assola toda a humanidade em trevas. Após isso, o Sol e a Lua são engolidos pelo... Que é o que vai acontecer, né? O mundo vai ser engolido por trevas, pelo Barba Negra, né? Os lobos Skull e Hati, que por toda a sua vida caçavam esses corpos. Calma aí, o áudio tá meio suado, não tá não? Tive um problema com copyright, então 2 trechos curtos do vídeo estão com áudio em baixa qualidade. Tá bom, entendemos. Tá, pensei que era coisa da minha cabeça, tá ficando maluco. Celestes, mergulhando o mundo em completa escuridão. Então Loki, junto com Hel, prepara o exército e ataca Asgard. Heimdall, o protetor da entrada de Asgard e da ponte Bifrost, vê o exército inimigo se aproximando, e então toca sua lendária trombeta anunciando o início da batalha final. Durante essa batalha está Loki, que lidera as forças do caos, aliando-se aos gigantes e outros seres malignos. As batalhas entre os deuses Loki, que em One Piece é um gigante, né? É filho dos gigantes, né?
o rei Loki, não é? Príncipe Loki, se eu não tô enganado. É em Elbaf. Lá no flashback da Big Mom, quando ela é criança, diz: nasceu o príncipe Loki. Nasceu. Criaturas míticas são ferozes. Odin enfrenta Fenrir, um lobo diabólico, e é devorado por ele. Esse lobo era o filho de Loki. E isso acontece enquanto Thor luta com a serpente Jormungand e acaba morrendo no processo. Ele consegue assassinar Jormungand, mas é morto horas depois pelo seu veneno. A deusa Hel, filha de Loki, comanda os mortos do submundo e participa efetivamente do conflito. Heimdall, o guardião da Bifrost, enfrenta Loki e juntos eles... Mas no caso, galera, notem a questão, tá? Loki derrota os deuses de Asgard. Loki é o vilão aqui. No contexto do mundo de One Piece, Loki derrotaria os Tenryubitos, não os deuses daquele mundo. Então Loki, em One Piece, ele é o vilão pro governo, mas é o herói pra gente. Não, eu acho que o Oda ele vai fazer essa virada. Acabam morrendo. A batalha continua por dias e dias até que finalmente ela traz o caos total ao mundo e a escuridão absoluta. O mundo agora está destruído. Quando a batalha termina, se o Loki for as o Bug? chamas e as águas consomem Será? o universo. Mas Pode da destruição completa surge um renascimento. Dois ser. humanos sobreviventes, Lif e Lif Hazir, emergem das cinzas de Yggdrasil para repovoar o mundo, simbolizando a continuidade da vida e o ciclo eterno da mitologia nórdica. É então que, nesse momento, a profecia de Baldur se cumpre. O deus amado que brilhava como um sol retorna para o mundo, para assim poder governá-lo e manter a paz. Assim, os gigantes querem proteger o deus Sol. Talvez para evitar que ele seja assassinado, que é o que o governo mundial quer. Matar o Luffy. Presta atenção, porra, tá na nossa frente, cara. Após a grande guerra do Ragnarok, iniciando a Era de Ouro de paz entre os homens e os deuses. E essa é a história do universo nórdico. O solstício de inverno. Ai, meu Deus. Oda Gênio? Elbaf é a ilha mais próxima ao século perdido. Eles estão apenas a 2 gerações Nossa, caralho, o áudio voltou, galera. ou 3 dos eventos que aconteceram na batalha que consumou o Reino Antigo. Essa história ainda é forte e poderosa em um único guerreiro e deus, Nika, o deus do sol. A Ele adoração mesmo. ao deus do sol é vista poderosa no flashback de Big Mom, quando Verdade. Madre Carmel acalma aquele lugar. Elbaf tem uma cultura viva e poderosa, que Tem. vem de centenas de anos na vida dos gigantes através do solstício de inverno. De acordo com as crenças de Elbaf, todos os anos, um festival do solstício de inverno é realizado para celebrar a morte e o renascimento do sol, um grande ciclo do amanhecer. Acredita-se que depois desse grande inverno, o calor do sol voltará para acabar com ele. Durante esse período, eles acabam jejuando e só comem uma refeição específica. Acredita-se que quanto mais a pessoa sofre com esse jejum, com mais louvor e mais honra, vai poder apreciar o retorno do sol aos céus. A Foda. cultura de adoração deles ao sol é profunda, e essa crença faz com que eles vejam o deus do sol Se um gigante vive até 400 anos, o Loki é uma criança ainda, né? Ele tem o quê? O Loki, quando aparecer, ele vai ser uma criança. Ele vai ter 50 anos, 60 anos de idade? Uma criança ainda. Se um gigante viver até 400 anos. como seu grande deus guerreiro. Vai ser um adolescente. Guarde bem um guerreiro. Essa cultura é sua forma de perpetuar a história de Nika, que foi morto, derrotado, mas que um dia retornará para um grande amanhecer. E é isso que significa o retorno do sol. Foi nessa grande tribo de guerreiros que Nika foi conhecido como o Deus do Sol. Sua bravura e paixão foram reconhecidas por todos eles. O homem capaz de libertar todos os povos com sua alegria contagiante. Novamente eu repito a vocês, eles são os mais próximos ao século Quem derrotou Nika? O Kaido, ele matou o Luffy e o Luffy renasceu como Nika. Não foi o que aconteceu na história? perdido. Essa memória é tão Agora, o verdadeiro Nika a gente já não sabe, né? Ainda a gente não sabe ainda. viva como fogo em seus corações. Porém, o solstício de inverno de Elbaf é na verdade um ritual oculto criado por Nika, deixado como a sua herança e sua memória em todos os lugares do mundo. Em um ano celebrando a vida e a morte daqueles que se foram, cultuando a lua, o país dos samurais faz seu evento em volta de uma grande fogueira, um grande banquete onde a luz da lua traz a memória daqueles que se foram, e também o desejo deles sobre o amanhecer que um dia virá, o Festival do Fogo. Em todas as ilhas onde
onde o Guerreiro de Libertação passou, libertando todos esses lugares de suas aflições. Isso é, a viagem do Luffy por toda a Grand Line, ele sempre celebrou a liberdade e o novo amanhecer daqueles lugares com um grande banquete e uma grande festa. Luffy sempre manteve essa cultura do solstício de inverno mesmo sem saber. Um grande lugar onde isso foi visto foi a Ilha dos Homens Peixe, onde nesse evento se escuta os tambores de libertação. Na verdade, talvez vocês nunca tenham percebido, mas esses tambores tocam por todo o mangá, e a primeira menção e a primeira vez que eles aparecem é a luz da lua quando ele liberta a ilha de Nami. Skypiea, a ilha do céu, hoje lar dos Shandorianos. Com o passar dos anos, todos os leitores puderam ver como esse arco é um prenúncio de tudo que está acontecendo. Mas veja aqui o ritual Oda gênio, celebrado por Luffy, antes de começar a caçada pelo Sino Dourado e pela cidade dourada de Shandora. Fixem bem os seus olhos nessa cena. Luffy está dançando em torno de uma grande fogueira, cercada por lobos, enquanto a sua tripulação festeja e faz um grande banquete. Perfeitamente o solstício de inverno dos gigantes. Mas aqui está algo que vocês nunca viram: o início do Ragnarok. Essa dança não mostra apenas Luffy com a pose do Nika e os seus tambores pela primeira vez, entre aspas. Essa cena é o início da ascensão do Deus do Sol. Começou! Tá aí na nossa cara o tempo todo, aí ó, já começou! Deus guerreiro. Como eu vos contei, um dia, perto do Ragnarok, os dois deuses do Sol e da Lua são devorados pelos lobos. Skull e Hati perseguem o Sol e a Lua desde o início dos tempos, representando o ciclo do dia e da noite na mitologia nórdica. E quando finalmente eles alcançam suas presas, a grande batalha se encaminha para começar. Você nunca se perguntou por que os lobos, que só são encontrados em outros tipos de floresta, são os animais escolhidos para dançarem uma ciranda com o Deus do Sol? Mas é porque o Oda achou maneiro, né? Não, desculpa, foi mal. Vou entrar no roleplay do cara, foi mal. É porque o Lobos dançando em pé é muito foda, né? Eu acho maneiro, mas ok. Desculpa, foi mal. Voltando aqui. Voltando. Mas além dessa grande cena, temos outra coisa muito mais profunda em Skypiea: a batalha entre o Deus do Sol e Enel. 4 séculos antes disso, na cultura dos Shandorianos, a grande serpente era o Deus do Sol no qual eles adoravam. Em dado momento da grande batalha... Esse aí é o verdadeiro Nico, ó. Contra Enel, e aqui eu o chamarei como Thor, o chapéu de palha é engolido pelo descendente do antigo Deus do Sol de Shandora, a serpente Nola. O nosso Thor ataca ela e deixa ela inconsciente em completo silêncio. Observem muito bem essa onomatopeia. Até que em dado momento, o garoto faz com que a serpente comece a rir e acorde. Nesse momento, a serpente sorri, em seu sorriso está estampado Nika. Calma aí, cara. Calma aí. A serpente não tá rindo porra nenhuma, a serpente tá maluca, cara. É, entre aspas, o renascimento da cobra. Aí tu deu uma... que era o Deus do Sol, que é exatamente igual à cena em Wano. Novamente, como eu vos contei, e agora... Deixa ele... Calma, tô deixando. Agora completamente arrepiado com o que eu vou contar a vocês. Thor enfrenta Jormungand na batalha do Ragnarok. Uma batalha mortal entre o Deus dos Trovões e a serpente imensa e lendária. Afinal de contas, o que é esse garoto? Um homem, um deus ou uma serpente? Ademais, por que Nola adorava tanto o soar daquele sim? É verdade. Asgard no topo de Yggdrasil de Elbaf é tão poderoso e real que Nika é o deus guerreiro adorado pelos gigantes, mas a sua origem é lunar, assim como visto nas histórias de capa do Enel. Ele tem roupas e uma silhueta muito parecida com os nativos das Ilhas dos Céus, assim como também os Shandorianos. E observem a relação que o mangá faz. Para os gigantes, os guerreiros honrados se tornam deuses. Não existe uma divindade no mundo de One Piece. Até o momento, além das frutas ou das lendas, são apenas homens com poderes especiais. Mas existe um deus nomeado pelos gigantes, o deus da justiça de Elbaf. Em outros lugares do mundo, tal qual a Ilha dos Tritões, reis ou guerreiros são chamados de deuses, assim como Ryuma, que era o deus da espada, e Neptune, o deus dos mares. Verdade. Nika, o deus do sol, não seria diferente, e é por isso que a sua lenda é descrita como o guerreiro da libertação, que acabou por se tornar uma divindade reconhecida pelos gigantes. O sol, para os gigantes, significa o renascimento, alegria, vida e poder. O que poderia ter feito Nika para alcançar um título entre os gigantes? Ele idealizou e trouxe o Valhalla para os gigantes e para o seu mundo. Este Valhalla? É o sonho do amanhecer, mais calma. Acompanhe essa história conosco, pois ainda chegaremos a esse sonho. O amanhecer do mundo de One Piece é o resultado do Ragnarok, a batalha profetizada que marca o fim do mundo e o início de um novo ciclo. Você está lendo o Ragnarok a cada semana que se passa. Eu tô?
Já começou. Começou então mesmo, galera. Começou. Cada publicação da história desse mangá. Agora me acompanhe pela ordem de eventos, pois iremos de Elbaf até o último capítulo da história de One Piece. Caralho, Como dissemos, Elbaf é o arco mais importante de toda a história e não é galera, à vazou o toa que roteiro este é idealizado desde o fim dos anos 90. Você vai ficar abismado, assim como eu fiquei com eu tô tudo que eu ansioso. encontrei sobre o Ragnarok nesse mangá. Eu tô ansioso. Tô ansiosíssimo, galera. Tudo começa no capítulo 1. Um Drakkar, um navio feito pelos gigantes de Elbaf e o estilo de navio nórdico, aporta na Ilha Amanhecer, a ilha d'Al de Luffy. Nesse navio estava o seu velho amigo Shanks. Para provar que seria um homem capaz de se tornar um verdadeiro pirata, assim como o Ruivo, Monkey D. Luffy quase perde um dos seus olhos fincando uma espada no seu rosto. Nas demais lendas mas em qual capítulo o Thorfinn vai aparecer? Tô curioso. antigas de Odin, ele perde um dos seus olhos para conseguir alcançar o respeito e a sabedoria sem limites que tanto almejava. Com Caralho, Luffy é um paralelo pra Odin? uma cicatriz em sua face e sem o seu olho, Odin torna-se um dos deuses mais sábios e o pai de todos. Ele fez isso para se preparar para a grande batalha do Ragnarok. Luffy, com uma cicatriz em seu rosto, prova sua coragem para um dia tornar-se o rei dos piratas. Um olho esquerdo perdido, em busca da sabedoria sem limites. Será que não já vimos algo assim em algum lugar? Nas desventuras daquele lugar, Luffy, sem poder nadar, é atirado no mar e um monstro enorme prepara-se para devorá-lo. Para protegê-lo da morte e para proteger o futuro dessa geração que Shanks tanto sonhou, e também para proteger o amanhecer, Shanks salva Luffy em troca do seu braço esquerdo. Isso é apenas um braço. Antes do início do apocalipse, Não foi o direito, então tá errado. O Oda se enganou na hora de sacrificar o braço, né? Ragnarok, Tyr, o deus da guerra, como eu vos contei, luta e impede com que Fenrir se solte mais cedo do que era esperado para ele, prolongando o tempo até o início do Ragnarok. Assim ele acaba mantendo a paz naquele mundo. No processo dessa batalha contra o lobo feroz, Tyr acaba perdendo um dos seus braços. E é assim que começa a história de One Piece, os eventos precedentes ao Ragnarok. O que todos nós conhecemos como Paraíso, quer dizer, a primeira metade da Grand Line, são todos os eventos que precedem o fim do mundo, a grande guerra final desse mangá. Vocês descobrirão melhor isso conforme eu vos conto essa história. Em Skypiea, os lobos perseguem o sol, tal qual as lendas de Skull e Hat, que perseguem a lua e o sol. Ali é simbolizado pelo autor que Luffy era o sol, ou melhor, o deus do sol, junto com a batida dos tambores. A perseguição Cravado. dos lobos precede o Ragnarok e, curiosamente, essa cena precede o momento em que Luffy vai encontrar o olho direito da caveira, sugerindo que um dia, no Ragnarok, quando o sol for devorado, ele encontrará o olho esquerdo, a ilha que falta, a cidade Esmeralda. Eu sei que só de citar isso vem muita coisa na sua cabeça. É muita coisa, é muita informação. Mas vamos nos manter em Elbaf. O momento de falar sobre a cidade Esmeralda ainda vai chegar. Na realidade... a cidade de Esmeralda... não é a cidade lá que rolou a porradaria lá? Com Zebek? Ou eu tô maluco? O sol já foi devorado. Para os mais antigos que estão aqui, sabem que nós contamos a passagem das fases lunares... God Valley? Foi não? Entendi. Pelo céu do mundo de Chapéu de Palha. Isso, God Valley. Todos esses capítulos, entre todas as ilhas, mostraram as fases da lua até Thriller Bark, onde a lua desaparece completamente do céu. A lua nova que simboliza o recomeço do ciclo, simbolizando o fim da lua e o brilho do sol sobre a terra, o primeiro sinal do Ragnarok. E saindo um pouco do tema do vídeo, eu sei que tá chegando bem perto do capítulo 1127. Naquele vídeo do Eiichiro Oda Não Pode Ver, nós falamos que teria algo muito grande relacionado ao tesouro One Piece. E esse momento vai chegar em Elbaf. Eu afirmo para vocês que nesse capítulo, no 1127, teremos algo relacionado ao solstício de inverno, o sol e a lua e ao tesouro One Piece. Gravou, hein? Se no capítulo 1127 não tiver isso, quer dizer que o Oda viu o vídeo dele e resolveu mudar pra sacanear ele, né? Não, agora não vai acontecer mais, mano. O Oda resolveu mudar. Podem me cobrar. Enfim, voltando pro Deus do Sol, ele é separado dos seus companheiros pelo seu mais antigo devoto, Bartolomeu Kuma. Nesse dia, segue-se um evento muito curioso. Com o sumiço da representação da Lua pelo autor, chegamos à Grande Guerra dos Melhores. Esse evento marca a morte de Portgas de Ace e Edward Newgate. Lembram-se da morte do Baldo? Observem, Ace viveu uma vida longe da sua linhagem sanguínea. Ace era amado e querido por todos que conheciam, um guerreiro amado por todos. Pela sua força e carisma, e também pela sua coragem, ele ganha o coração de Edward Newgate
Newgate um homem conhecido como o pai de uma grande frota de homens, e este o aceita Odin. como filho. Ace vive uma vida feliz e bem, até que um lobo, o filho da escuridão, e um dos seus irmãos, Marshall de Teach, o trai e o entrega para os marinheiros. Seu pai tenta resgatá-lo da traição, mas não consegue. Ace é morto protegendo o futuro do Deus do Sol. Então o Barba Branca é Odin? A partir daí se inicia uma era de inverno no mundo do Chapéu de Palha, pois o equilíbrio foi perdido e o fogo daquela geração se apagou. Portgas de Ace provocou Fimbulwinter quando foi morto. Portgas de Ace é Baldur, o deus Aesir amado por todos e que foi morto pela traição do seu irmão. A morte de Baldur, ou melhor, de Ace, traz o inverno pro mundo. Quando Luffy pega o verdade. seu chapéu de palha, curiosamente, aonde ele Então o Pitico, na verdade, vai ser o Baldur na série Ragnarok da Netflix? Mais fácil ele ser o Baldur do que o Ace, né? estava nevando. O deus Baldur foi amado e querido pelos deuses Aesir, sendo considerado filho de Odin, o pai de todos. Todos o recebiam com amor, até que um dia Loki o trai. Se aproveitando da fraqueza de outro deus e da ingenuidade de Baldur, ele provoca sua morte, e a morte de Baldur começa o grande inverno Fimbulwinter que antecede o Ragnarok. A alma de Baldur não pode retornar ao mundo dos vivos, mas lhe é prometido que quando o Ragnarok finalmente acabar, ele retornará em glória para governar o mundo. A morte de Portgas de Ace é marcada por essas palavras. Me acompanhe. Assim como existem aqueles que herdam a vontade de Roger, tenho certeza de que um dia alguém vai herdar a vontade de Ace. Mesmo que vocês apaguem Tem alguém que tá entendendo tudo? Eu, pessoalmente, tô entendendo tudo, meu querido. Não tem algo aqui que eu não estou entendendo. a linhagem dele, não há como apagar a sua chama. Ela vem sendo passada pelos tempos, e no futuro, algum dia, alguém vai aparecer carregando toda a história daquele tempo em suas costas. E ele vai desafiar o mundo inteiro. Todos temem essa imensa guerra que vai envolver o mundo, que um dia certamente acontecerá. Mas quando alguém encontrar aquele tesouro, o mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Alguém vai encontrá-lo. Eu preciso dizer mais alguma coisa pra vocês? Aqui está o desaparecimento do Sol e a morte de Baldur. O autor ainda por cima nos deu esse discurso que nos mostra que o Ragnarok finalmente está chegando. E que a história nórdica é na verdade a história do mangá de One Piece, ou vice-versa. Mas agora... Ou seja, o Oda então não é gênio, ele tá copiando uma história. Tem que denunciar isso aí, galera. Tem que denunciar isso aí, cara. Se o Oda tá fazendo isso, é algo muito sério, gente. Tem que denunciar, é cópia. Agora, precisamos ir até o clímax da história. Aquele que embalará o grande momento e o início do fim do mundo. O pontapé do Ragnarok. O arco de Elbaf. Tá. O arco de Elbaf. A serpente do mundo é a piroca do Luffy esticada. Pô, cara. Para, cara. Tá vendo, mano? Vocês se perdem, cara. Porra. Como contei pra vocês, a história nórdica é a história do mundo de Luffy andando de mãos dadas, pois o autor assim escolheu. Mas em algum momento o fim deve chegar, e Elbaf marcará o clímax dessa batalha. Eu digo pra vocês, Laugh Tale se passará após os eventos de Elbaf, e eu não estou teorizando, eu não estou especulando, eu estou afirmando e contando essa história pra vocês. E aqui está se quiserem saber mais sobre isso. Já contamos essa história diversas Eu vi esse vídeo em live vezes aqui no canal. Elbaf é o arco onde todas as coisas se conectam, enfim. A origem de Nika, a sua crença, a sua lenda e o seu sonho. Antes do início da Era dos Deuses, existiu a guerra entre os Vanir e os Aesir, como eu contei para vocês. Sim. Os Vanir eram o povo do século perdido e os Aesir, os autoproclamados deuses do mundo, são o governo mundial. Asgard e Vanhelheim disputavam a adoração dos humanos a todo momento até o fim dessa batalha. Essa batalha tem início quando Freya, a mãe dos deuses Aesir, desaparece repentinamente e é aprisionada. Freya era a única divindade no mundo que conseguia conciliar os desejos entre o reino dos Vanir e o reino dos Aesir. Ela era um elo perfeito entre eles. No mundo do Chapéu de Palha existe uma história muito semelhante. Uma mulher que era o elo entre os dois clãs de reinos. Ela mesma Desaparece repentinamente no mundo. A sua luz foi permanentemente apagada. Seu nome era Lily. Lily negou os reis que a desejavam e se uniu ao reino antigo. Não manjo One Piece, Mitch. O que ele tá falando realmente faz sentido? Cara, não tem lógica eu dizer se faz ou não sentido, porque a ideia do vídeo é que é um storytelling onde ele vai encaixar a teoria dele e fazer parecer que faz sentido. Por enquanto faz sentido. Mas poderia não fazer sentido. Mas a forma como ele tá contando a história faz parecer que tem sentido ali, entendeu? Então, toda teoria faz sentido, até que se prove o contrário.
Graças a isso, e com a iminente derrota, ela, juntamente com o reino, passou em diante a mensagem com as pedras dos Poneglyph, que deveriam proteger o amanhecer para que ele se cumpra. Mais uma vez, Lily pertencia aos 20 reinos, mas era uma D e aliada ao reino antigo. É a partir desse momento que, cronologicamente, os reinos são quase aniquilados e o reino antigo desaparece completamente. E a prova disso é que o ataque a Shandora acontece quando o Poneglyph chega até aquela ilha. Ou seja, o apagar da luz do mundo acontece quando os Poneglyphs foram entregues por Lily. Para se proteger do grande poder destruidor de Nerona Imo, as ilhas protetoras dos Poneglyphs se protegeram com barreiras, seja o mar, muralhas nos céus, em cima de um grande elefante, colosso e por aí vai. É dito pelos Shandorianos que a sua luz jamais poderia se apagar, a frase que marca o evento de quase aniquilação daquele povo, na batalha de 900 anos atrás. Da mesma forma, os Gorosei perguntam qual luz deve ser apagada. Depois disso, tal qual os Aesir em Asgard, as 19 famílias, com exceção aos Nefertari, se mudam para o topo do mundo em Mare-Joise. A sua história pode ter sido apagada, mas a sua chama irá renascer. Em Elbaf, descobriremos diversas verdades sobre o mundo. Um detalhe sobre Elbaf é a sua proximidade com o século perdido que já mencionei. Todas as ilhas próximas o suficiente com o século perdido e com segredos que compartilham têm dois tipos de Poneglyphs. Os Ryo Poneglyph, contando a história e a localização de uma arma ancestral, ou um Red Poneglyph. Observem, ela abaixo indicava a história dos Nefertari do passado, Wano e Pluton. Em Shandora havia um Poneglyph indicando a luta que quase os extinguiu e o caminho para a Ilha dos Homens Peixe e também Poseidon. Em Zou havia um Road Poneglyph para Laughtale. Holy Cake acaba por alguma razão fugindo dessa regra, mas muitos acreditam que aquele Road Poneglyph tenha sido roubado por Big Mom. Temos então a Ilha dos Tritões, com a carta do Joy Boy, e antigamente também havia um Poneglyph naquele lugar, um Road Poneglyph. Por fim, temos a própria Wano, que tem um Ryo Poneglyph, com a história da sua própria arma ancestral e do seu povo, e também um Poneglyph vermelho. E por que em Elbaf isso seria diferente? Na verdade, em Elbaf teremos um Poneglyph contando a sua história e a história do Deus do Sol com os gigantes, um Road Poneglyph protegido por Shanks e uma arma ancestral. Guardem muito bem isso. Dentre tudo isso, obviamente, o Poneglyph... Eu acho que não. Eu acho que a outra arma ancestral tá em Alabasta. Será? Não sei. Será o mais importante. O próprio Não sei se vai estar em Elbaf não, mano. Luffy não tem nenhum conhecimento a respeito de si próprio como Deus do Sol. Luffy fará uma jornada juntamente com o Sol pelas 9 tribos de Elbaf que se estendem pela Yggdrasil, a árvore de Elbaf, e descobrirá, conforme o tempo passa, mais sobre si mesmo, principalmente pelo seu reencontro com Shanks. Mais uma vez, é possível que ofereça a Luffy um papel de Deus ou Rei, para que ele tenha posse de um exército dos gigantes, e ou o Luffy até não vai mesmo querer. um trono em Elbaf, Não vai assim querer. tomando do tirano Príncipe Loki. Mas Luffy provavelmente Eu não acho que Loki seja um tirano. negará, porque o conhecemos e sabemos que ele não quer nada disso. Como todos sabemos, Nika é o guerreiro de libertação. Em todos os arcos de One Piece, o enredo de Luffy sempre foi libertar as ilhas das suas opressões. Mas que opressão Elbaf viveria? Como Luffy se provaria como um guerreiro de libertação num lugar tão poderoso como esse? Os gigantes não temem a nada e são os homens mais fortes do mundo. E bom, aqui eu digo pra vocês que Elbaf terá um dos arcos mais lindos de toda a história, porque aqui se quebrará a corrente das crenças. Por anos e anos, os gigantes foram enganados por Carmel, que mentia sobre o Deus do Sol com seus poderes. Inclusive, eles aparentam conhecer muito pouco sobre os frutos das Akuma no Mi, o que nos faz crer que por isso eles chamaram homens de deuses no passado. Hyrodin, por exemplo, fascinado com o feito do Sop, o nomeou como Deus, sendo um paralelo com o que acontece com Nika no passado. Mais uma vez, Skypiea e Asgard estão unidas, pois os Shandorianos eram rendidos e acorrentados às suas crenças a ponto de sacrificarem uns aos outros por conta disso. Inclusive, um dos gigantes lendários quase assassinou uma criança que era Big Mom por conta da sua lealdade às suas crenças. Por É que também a Big Mom, né? Fez uma zona, né? mais que eles tentem adorar Luffy A Big Mom também, quando tava lá em Elbaf, fez uma zona, né? Porra, caralho, vamos com calma. como um deus, ele negará isso, e assim como Noland, os fará enxergar que ele não é deus nenhum, e que os homens podem ter sonhos incríveis, sendo apenas homens, sem serem uma divindade. E esse é o mesmo embate que também acontece em Skypiea, entre Luffy e Enel. Agora, o Príncipe Loki, ele não tem esse nome à toa. Ele é príncipe e deve ser adorado por gigantes graças às suas mentiras. Veja, ele foi capaz de negociar todo o seu exército com uma mulher que matou um dos gigantes lendários originários dos piratas gigantes. Isso é como manchar a honra de todo um país. E ele fez isso unicamente pelo seu egoísmo de querer uma das suas filhas. Fora que o próprio nome do Loki já sugere muita coisa. O
Loki é um garoto. Usando a artimanha da crença e da devoção dos gigantes, Loki deve ser um mentiroso que reina graças às suas mentiras. Mas chegará um mentiroso muito maior que ele. Um enredo perfeito, pois Shanks, que tem tanta proximidade com os gigantes, se surpreendeu com o fato de Luffy falar como Roger: eu não quero trono nenhum, eu só acho que o homem mais livre é o rei dos piratas. Luffy é digno e os gigantes, principalmente Dory e Brog, o respeitarão. Parece o Galvão falando do Neymar. O Neymar! E serão leais a ele. Pablo Marçal é o Loki dos tempos modernos? Com certeza, irmão. Por isso, mas principalmente pelo grande guerreiro que vai desmentir Loki, o Sop. É possível que até mesmo Luffy no início ache Loki um grande líder, porque provavelmente vai conceder comida pra ele. Mas o Sop será responsável pela mudança da confiança de Luffy. É verdade. E nunca mais verão o Sop como um mentiroso barato. O Sop terá um papel crucial não só pra própria ilha de Elbaf. E como fica o Naldo nessa? Papo reto, tu trouxe agora um ponto muito interessante. Como pro mundo inteiro, pois é ele que anunciará o início da guerra final, o Ragnarok. O Sop tem 3 papéis para desempenhar na tribo dos gigantes. O primeiro, ser o segundo capitão dos Chapéus de Palha. Isso porque... Que isso? Sim, sendo 2 reis. Segundo... Que isso? Hackeado! O vídeo foi hackeado! O verdadeiro Thor, que desmente o seu irmão mentiroso Loki. As mentiras de Usopp o farão ver Loki como um verdadeiro mentiroso, um príncipe trapaceiro. A história de Loki no mundo nórdico é, através de suas trapaças e por ser um descendente gigante, tentar tomar o trono de Odin e o prestígio do seu irmão Thor. Em One Piece, o Loki conseguiu. O Usopp tem um crescimento poético dentro da história. O Oda pediu pra tirar, né? Porque ele deu um spoiler do final do mangá. Aí o Oda falou: pô, irmão, tem como tirar aí, cara? Aí ele foi lá e tirou, né? Porra. Diversas mentiras que acabam se tornando realidade e pelo seu desejo de ser um grande cavaleiro. Observe, o Sop tem um martelo que cresce um tamanho conforme o tempo passa. Um martelo que na verdade não tem peso nenhum, mas que muitos remetem como uma alusão ao Mjolnir, poderoso martelo do deus do trovão. Eu também acho que vai ser muito maior que fará o guerreiro que ele tanto sonha. Ver a batalha honrosa entre homens em Vai ser muito engraçado quando o Sop for um Rondola em Elbaf. Vai ser do caralho. Inspirou, mas não será por derrotar um oponente em um duelo que o fará lendário, mas sim o feito único, ferir a serpente vermelha que os gigantes nunca conseguiram. Guardem essas palavras, pois o momento vai chegar. Além de desmentir Loki, a serpente vermelha que é a headline, né? É a headline, né? E libertar juntamente a Luffy os gigantes das correntes das mentiras feitas através de suas crenças, ele fará o grande feito que nenhum gigante conseguiu: ferir a grande serpente vermelha que circunda o mundo inteiro. E mais uma vez o Sop será como Thor. No dia do juízo final, no Ragnarok, Thor enfrenta Jormungand, a serpente imunda, e os dois morrem no processo. Mas... Não! O Sop vai morrer! Não! Meu Deus! O Sop vai morrer! Tá confirmado, hein? Thor vence a luta, morrendo com veneno da serpente horas depois. Em Little Mas o Sop não vai morrer pro veneno, porque o Chopper vai curar. Respeita, irmão. Garden, Brog é enfático. Só existe uma coisa que nem mesmo a lança dos gigantes pode vencer: a serpente vermelha que circunda o mundo. Jormungand é, na verdade, a Red Line. Lembram-se de Yggdrasil? Pois bem, este é o grande mundo nórdico. Olhem bem para ele. A serpente colossal que vai de um lado ao outro do mundo circunda Midgard, a terra dos humanos. Ela se segura pela sua própria cauda, e no dia que ela soltar, o mundo entrará no caos absoluto. Enchentes encherão a terra, o nível do mar irá subir e os grandes tsunamis irão arrasar as montanhas. Todos nós leitores sabemos que um dia a montanha Redline tende a cair. Papo reto. Mitch, só assisti a série de One Piece e tô enrolando pra ver o anime. Queria perguntar se o Luffy vai demorar muito pra encontrar o Shanks de novo ou até agora nada. E Brog disseram que até agora nada. Eles não conseguem. Ou seja, não é que é apenas um treino, existe um desejo para isso. Os gigantes, inspirados nas lendas nórdicas, proferiram isso. Não é óbvio para vocês? Se existe uma arma ancestral capaz de destruir uma ilha com um único tiro, o que um bombardeio não faria? E quem dará o tiro e que trará ao mundo a união dos 4 mares será o Sop, o grande deus guerreiro que cumpriu aquilo que os gigantes sempre desejavam, que desejavam há séculos: a destruição da serpente vermelha e a união dos 4 mares. O Sop e Luffy vão descobrir isso em Elbaf.
posteriormente vão aprender verdadeiramente essa história em Laugh Tale, e é por isso que o sonho do Usopp será realizado juntamente com Luffy se tornando o rei dos piratas, pois chegando a Laugh Tale e cumprindo o propósito que lá foi deixado, Usopp irá ajudar Luffy e nesse feito será considerado o grande guerreiro dos mares quando esse atacar a Red Line. Mas como eu já citei, antes do destino final de Usopp teremos um embate com Shanks e a sua morte. É nesse arco que finalmente Luffy se reencontra com Shanks, um encontro esperado desde o início. Desde o primeiro capítulo, Luffy deseja enfrentar Shanks em uma batalha para se provar como um pirata superior a ele. É claro que Shanks espera essa batalha porque ele precisa saber se Luffy é o herdeiro verdadeiro de ser o Deus do Sol e herdar O Shanks é vilão, irmão, é malvado. o propósito e o grande tesouro que está guardado para ele. Talvez seu desejo seja chegar ao tesouro para protegê-lo até a chegada do Luffy. Para todos os efeitos, esse encontro é um combate real, mas Shanks não será morto de forma nenhuma por Luffy, mas sim por Barba Negra. Em Eden Prosa, onde se conta a história do mundo nórdico, Skull, Hat e Fenrir são mencionados para o mesmo lobo várias vezes, embora ele seja personificação em 3 lobos diferentes. Todos eles são filhos do Na minha mente, tem 2 lobos. Deus trapaceiro Loki. Agora olhem bem para isso. Skull devorou o sol, dando início ao Ragnarok. Barba Negra derrota e entrega Ace pra morte. Ace era a personificação do sol, como ele 3 lobos! 3 coração! Minde! Papai! É verdade! Caralho, agora tudo faz sentido. na própria batalha. Hat devora a lua. Barba Branca é morto por Tite, que representava a lua, assim como Roger representava o sol. Fenrir feriu Tyr. Barba Negra feriu a face de Shanks e por fim existe um último lobo, e o seu nome é Garmer, o último lobo do universo nórdico. Esse é responsável por se vingar de Fenrir, assassinando o deus Tyr na grande batalha do Ragnarok. Esse é o desfecho de Tyr e dos lobos do Ragnarok. Garmer é o lobo protetor dos portões das trevas do reino da escuridão Ai, e da que morte medo. de Hel. Shanks caça por esse lobo, quer dizer, o Barba Negra, e esse é o indício do seu próprio fim. A relação entre esses lobos, os filhos de Loki e o Loki que traiu Baldur, está mais clara pra você. 3 corações, 3 mulheres diferentes para amar. Irmão, mesmo se eu tivesse 100 corações, eu só amaria uma única mulher, que é a minha. Tá entendendo? Não concordam? Agora precisamos falar sobre o verdadeiro guerreiro que irá desempenhar um papel único em toda a história de One Piece: dar início ao fim do mundo. Existe em Shandora um sino dourado. Esse sino dourado foi capaz de, depois de 4 séculos, alcançar o coração de Moblint Noland e o Wiper. Esse mesmo sino guarda uma mensagem: nós estamos aqui. O badalar desse sino é um grito, uma memória aos guerreiros e um chamado. Quero que se lembrem de Noland, o Mentiroso e Calgara. Estes, assim como Roger e Barba Branca, empunhavam as 2 armas do Deus do Sol. Deus esse que uniu esses dois em uma amizade profunda que rompeu o tempo. Veja como isso é profundo. Calgara acredita que aquela serpente era o deus do sol, mesmo Noland tendo provado que não. O que foi isso que eu acabei de matar? Um deus? Não. Era apenas uma serpente. Acontece que, como eu já vos contei, aquela serpente acabou sendo o primeiro renascimento de Nika, o deus do sol. Aquela cobra era na verdade um símbolo da crença deles. Porém, a descendente daquela cobra, a cobra amiga de Calgara e Noland, se atraía misteriosamente pelo sino, assim como o nosso deus do sol, o Chapéu de Palha. Mas como eu vos afirmei, foi através dessa serpente que pela primeira vez vimos o sorriso do Nika. E querendo ou não, era o sino que atraía Luffy. E foi isso que o levou até a libertação completa de Skype e o cumprimento da profecia de Shandor. Existem demais. 3 instrumentos lendários no mundo de One Piece: o sino, o tambor e a trombeta. O sino foi deixado em Shandora junto com todo aquele ouro e os poneglyphs com a mensagem: nós estivemos aqui. Esse é o nome do volume que conta toda a história desses amigos e da serpente. O segundo instrumento é o tambor, que é o próprio deus do sol e o seu coração. Curiosamente, esse instrumento é adorado em um ano. O tambor de Luffy traz a mensagem: eu estou aqui, no presente. Afinal, é através dele que se alcança a liberdade e a alegria. Em Elbaf, teremos o último instrumento. Pode crer, Roger usa espada como Noland e o Shirão o lança como Calgara, as armas de Nika. É verdade, irmão. Realmente, é algo surreal um personagem usar uma lança e o outro usar uma espada, assim. É algo de outro mundo, assim. É de fato gênio.
a grande trombeta dourada. Existe um deus Tudo relacionado, cara. Tudo relacionado. chamado Heimdall, como eu já contei a vocês, e ele era guardião da Bifrost, a ponte que liga os 9 mundos. Heimdall tinha como seu inimigo mortal, adivinha Imagina só, o Zoro o cruza Loki. 3. E no grande dia do Ragnarok, ele é responsável por avisar todos os 9 reinos. Eles chegaram, a batalha vai começar. Através da sua lendária trombeta, o Gjallarhorn, o chifre dourado que pode ser ouvido em todo o universo. O chifre dourado é o que vocês têm, né, cara? Vocês têm o chifre dourado. A batalha do Ragnarok é comandada por todos os gigantes de Jotunheim, a terra dos gigantes, os gigantes de gelo, os gigantes de fogo, Jormungand, Você tá vendo um pouco o caso do Oda Gênio, Mitch? Sim. Loki e, por fim, uma última figura que eu ainda vou falar. Observem, eu acabei de contar nesse vídeo todos os inimigos do governo mundial. Os gigantes do mundo, os primeiros piratas e os próprios piratas, o rompimento da Jormungand, a Headline, Loki simbolizando também o líder dos gigantes e por fim o deus do sol Luffy. Quando o mundo inteiro estiver mobilizado, o sino irá soar e a trombeta de Elbaf será soada, sinalizando que o mundo inteiro vai entrar na grande guerra final para a libertação completa. Esse tal dia é o mesmo proferido por Ymir, o dia que ele mesmo tentará impedir o Ragnarok e fará uma grande limpeza na Terra, semelhante ao que Odin desejava. Ymir, Tá vendo? Olha só como eu tô correto. ou melhor, Odin terá que rechaçar o mundo inteiro com a sua violenta arma de destruição em massa, assim como nas lendas de Odin. Observem a história de Vegapunk e Ymir sobre a arma Mother's Flame. Ymir pede a Vegapunk a Mother's Flame e ele usa sua sabedoria sem tamanho para criar essa arma, precisamente da sua cabeça, afinal Punk Records é literalmente o seu cérebro, e depois manda que o cientista seja aniquilado, como estamos vendo em Egghead. Pois observe bem isso, Odin era próximo e amigo de Mimir. Mimir era o deus da sabedoria, o homem mais inteligente da Terra. Odin sacrificou um de seus olhos no poço de Mimir, que estava em Jotunheim. Jotunheim é a terra dos gigantes, como vos contei. E veja bem, Vegapunk junto com Luffy está indo para a Ilha dos Gigantes, onde agora está todo o conhecimento arqueológico de Ohara, que inclusive foi mantido vivo em um poço naquela ilha. Muito curioso. E agora olhe toda a relação que Vegapunk tem com a sua cabeça e aquela ilha. Essa ilha precisa ser destruída, onde todo o seu conhecimento está guardado. E Mimir continua vivo, mas sendo apenas uma cabeça. E Odin faz isso porque ele achava que Mimir ia se rebelar contra ele. E O Vegapunk vai falar no próximo capítulo. O canal Supernovas sabe muito. Papo reto. Vegapunk, mano. o nosso Mimir, acabou se rebelando, pois ele estudou a história do reino antigo. Ymir é desesperado por isso, pois teme o fim dos seus privilégios como dragão celestial, e o Ragnarok nada mais é do que a destruição dos deuses pelos gigantes de Jotunheim e o recomeço do mundo novo. Porém, além dos itens lendários e a grande trombeta de Elbaf, teremos Uranus, a arma ancestral dos gigantes. Observem os antigos poemas de Eda em prosa, os contos nórdicos. Ele se chama Hasvelg, que está assentado no topo dos céus, um gigante em forma de águia. De suas asas, diz-se que o vento sopra por toda a terra para todas as pessoas. Uma águia pousada no topo da árvore, que tem conhecimento de muitas coisas. Se está claro para nós, Uruji! através dos próprios desenhos, que em Elbaf reside a Yggdrasil, porque o seu maior símbolo estaria de fora. Eu vos afirmo, a grande ave assentada no topo da árvore Yggdrasil é a arma ancestral Uranus, o Senhor dos Céus. Não é, né? Se Poseidon controla o mar e Plutão consegue reformar a Terra, Uranus controlará os céus, e o seu próprio nome já sugere muito bem isso. É a Águia da Fiel? Do Corinthians? Poseidon está dentro dos mares, Plutão abaixo da terra e Uranus está no topo da árvore numa ilha do céu em Yggdrasil, o ponto mais alto do mundo. Essa já é uma lenda antiga que contamos aqui no canal, que em Elbaf está essa grande ave, mas aqui os trarei resumidamente, pois quero contar melhor essa história em outra viagem. Uranus é a arma que representa o Haki do Rei, e esse é na verdade o tema do arco de Elbaf, quem tem a maior determinação de um rei. Observem comigo, Poseidon era uma sereia capaz de se comunicar mentalmente com os reis dos mares. Uma bela Ela não sereia. tem nenhum Haki do rei, apenas a sua comunicação faz com que eles a obedeçam. Essa comunicação é nada mais que a representação do Haki da observação. Afinal, vimos que esse tipo de comunicação é a natureza desse Haki. Vimos nesse arco a superioridade do Haki da observação do Chapéu de Palha. Plutão é uma arma física, capaz de quebrar e reformar a Terra através da força que existe na própria arma. Essa representa o Haki do armamento. Veja só.
Tá. O treinamento de Luffy em Wano é alcançar o Haki do armamento avançado. Sim. Só nos restaria o Haki do Rei que ainda não foi abordado. Note. Como assim o Haki do Rei não foi abordado? Como assim? Em um ano tem a porra do Haki lá do Rei que ele usa no soquinho. Pum, pum, pum. Haki do Rei avançado. Armamento régio, sei lá o nome daquela merda. Note toda a narrativa de Elbaf, os guerreiros que provam sua força através da sua determinação. Luffy provará que a sua determinação é superior à do Shanks. O Usopp provará que sua determinação é tão forte que ele pode ser considerado um deus guerreiro. Juntos, também vão provar que a determinação dos seus sonhos e do sonho dos gigantes é maior que uma crença cega em Loki. Entenderam o que eu quero contar pra vocês? Mas por que isso reforçaria ser uma grande ave? Vocês nunca se perguntaram por que, sem qualquer explicação, o Haki do Rei é capaz de comandar grandes feras com a sua pressão? Vocês acham mesmo que o autor colocou isso à toa? E quem nos apresenta essa habilidade? Shanks. Tyr no primeiro capítulo de toda a história. E no primeiro capítulo, como eu já contei, ele usou o Haki do Rei no primeiro capítulo, sim. O autor introduziu referências ao Ragnarok. Somente um homem que vai usar essa arma corretamente, assim como dito por Otohime, e que tiver a determinação tão profunda e verdadeira, superando Shanks e os gigantes, será capaz de controlar a grande ave que reside no topo da árvore próxima ao sol. A ave que tem um papel crucial, pois ela, juntamente com as demais armas ancestrais, será responsável por guiar o mundo para a calma após a destruição da Headline. Uma ave, tá? Uma ave. E no novo amanhecer. Aqui eu Essa arara é pica? Pô, mané, se for um papagaio, vai ser do caralho. Poderia continuar contando sobre diversas outras histórias que reforçam tudo isso, sobre a grande ave, sobre as armas ancestrais, mas precisamos ir até o fim do mundo, o Ragnarok. Vamos, ato final, chegamos nele. Um pombo gigante? Pode ser também. Após os acontecimentos de Elbaf, o Deus do Sol será revelado. Só que o mundo inteiro estará em completa Se for uma rolinha, vai ser foda? Só se for a minha, né? tensão. Os gigantes exploraram Foi mal. o mundo como piratas e se isolaram em seu reino, ficando longe do mundo exterior, se protegendo dos humanos através da sua enorme força, porque estavam esperando o retorno do Deus do Sol e ele finalmente chegou. É no arco de Elbaf que Luffy se provará como o verdadeiro herdeiro do propósito do século perdido. Vencerá Shanks, Loki e se provará como o guerreiro de libertação e o pirata que superou seu mentor. Nesse momento, Luffy terá em mãos os aliados mais poderosos do mundo, a tribo dos gigantes, que sozinhos podem destruir o mundo inteiro. Chegando a esse fatídico destino, tendo a maior das tripulações, todos os Poneglyph e o maior dos exércitos, vocês não acham que é nesse dia que Imu irá tentar começar a sua lavagem por todo o mundo? Pois bem, nesse ponto, mesmo. Quem enfrentará o lobo será na verdade o Luffy. Luffy vai enfrentar Barba Negra diretamente e esse terá assassinado Shanks após os eventos de Elbaf, tal qual as lendas nórdicas, tal qual as histórias contadas aqui. É nesse momento que o Sol, diferente do que aconteceu na Batalha de Ace, que desenho bizarro do Luffy, né? Com essa cara de psicopata. Se vai vencer e os lobos serão finalmente derrotados. Isso é Barba Negra. Sem nenhum inimigo capaz de pará-lo, Luffy chegará até Laugh Tale. Mais uma vez eu vos trago uma menção a nossas histórias, o paralelo dos arcos. Todos os arcos de Grand Line do Novo Mundo são... O foda é que o Oda só fez o Shanks perder o braço no primeiro capítulo pra ter um acontecimento marcante e prender o leitor e convencer a Shonen Jump a continuar a publicação. Aí quando não foi cancelado, o Oda simplesmente ficou: puta merda, agora fudeu. E hoje em dia ele é o Oda gênio. Pra tu ver, né, mano, como o cara é gênio. Espelhos uns dos outros. Essa nossa história se provou real, a maior das teorias. Isso é real que tu Naquela falou, nossa outra história contamos que Elbaf é espelho de Amazon Lily. Se querem saber mais sobre isso, procurem por essas histórias na nossa descrição. Duas ilhas protegidas por um forte exército, um único povo. Após Foi uma sugestão do editor, né? Fazer o Shanks perder o braço, né, mano? Foi uma parada dessa. Amazon Lily temos Impel Down, isso é Laugh Tale, pois Laugh Tale é Impel Down do Novo Mundo. Veja, o deus guerreiro de origem gigante de Elbaf é mencionado em Wano, sendo uma história escutada entre os prisioneiros de Impel Down. Em Impel Down, temos a menção a um inferno, lar dos demônios inimigos dos deuses. E isso acontece no capítulo 527. Em um capítulo conhecido como Divina Comédia 275, é encontrado Baldur, e ele estava caçando pelo Barba Negra. A história que levou ao fim de Shandora é também contada nesse capítulo, mais uma promessa, que um dia virá um amanhecer ecoando o silêncio daqueles guerreiros que se foram. E tudo isso contado conforme o autor entrelaça todas essas histórias. Luffy irá até Laugh Tale e aqui contaremos a vocês quem Luffy verdadeiramente é. Eu sei, você acabou não percebendo e eu não te contei propositalmente. Enquanto eu lhe contava toda essa história, em nenhum momento eu disse que Luffy era qualquer personagem nórdico.
Conseguiu perceber? O máximo que contei foi as coincidências entre Luffy e algumas figuras nórdicas, mas ao oposto dos demais personagens, nenhum nome fixo pra ele. Está surpreso? Pois ficará mais agora, pois Luffy é o personagem mais importante dessa história e ele Ele é o protagonista, né? trará o fim do mundo. Luffy destruirá o mundo inteiro, pois Luffy é Surtur. Antes de chegarmos lá, eu quero falar sobre rascunhos do autor dessa história. Nas ideias pré-existentes para o Gear 5, afinal, o Nika, o autor queria que Luffy ficasse gigante permanentemente. Não seria apenas uma transformação, Luffy seria um gigante. Isso conectado ao chapéu de palha gigante e à história de Little Wars com Baldur, não parece se conectar perfeitamente? Bom, eu vou contar pra vocês o sonho que não foi dito no capítulo O Sonho de Luffy. O maior sonho do Deus do Sol é aquilo que os maiores guerreiros podem alcançar. Uma pica imensa. Mas aí o Luffy consegue, né? Fácil. Não? Ele só esticar. Não? Tá maluco? É, o que todo guerreiro quer é isso, né? Uma espada grande pra poder lutar bem. Em toda a sua história, o Valhalla. Valhalla é o sonho máximo a ser alcançado. Esse é o sonho dos gigantes e o grande sonho de Nika, de Luffy e de Roger. Alcançar a paz absoluta após a guerra em um banquete colossal que alcance o mundo inteiro. Sim, essa é uma velha história que Então o Luffy quer a paz mundial? já contamos aqui, mas até mesmo Elbaf consegue provar isso. Valhalla era um grande salão coberto por ouro, com peças de ouro e uma grande mesa colossal onde sobre ela estavam assentados todos os lendários guerreiros e seus propósitos depois das suas mortes, preparados para um grande banquete aguardando o dia do fim do mundo. Essa é Não, o Valhalla o pessoal cai na porrada, morre, aí depois ressuscita no mesmo dia e come. Aí no final do... Aí começa o dia de novo, cai todo mundo na porrada, morre geral, aí todo mundo ressuscita e come. na verdade, Laugh Tale. O sonho do Valhalla é o sonho de Luffy, e o autor personifica isso ao longo da história. Big Mom desejava uma mesa igualitária para todos os guerreiros e raças, e ela deve ter aprendido isso através dos ensinamentos dos sonhos dos gigantes. Kaido acreditava que um verdadeiro guerreiro só estaria em igualdade em um campo de batalha, um verdadeiro propósito nórdico. E aquilo que Luffy o retrucou era parte do seu sonho, um mundo onde todos os meus amigos podem comer à vontade. Shanks era um pirata festeiro, fanfarrão e bêbado sem... Ele era um safado. Seu desejo incessante por festas e música também representa o espírito do Valhalla. O Deus do Sol e todos esses propósitos estão em um só. Um homem que com sua alegria incansável e sua música, os seus tambores, sinos e trombetas, conseguia alegrar todos os homens, os livrando das suas dores. Mas o sonho do Nika era perigoso para um mundo de ganância, onde uma hierarquia de deuses gostaria de estar acima dos outros. Como é possível dragões celestiais se sentarem à mesa com insetos, de acordo com eles? Mas eu vos pergunto, meus caros, existe alguma coisa nesse mundo que prove mais humildade e igualdade do que uma mesa farta, onde todos estão sentados sem nenhuma distinção para comer e festejar juntos? Esse é o maior símbolo de liberdade e igualdade que existe. E esse era o sonho do Deus do Sol. Esse era o sonho dos gigantes. É por isso que o solstício de inverno foi compartilhado por todos os reinos aliados ao reino antigo. E é por isso que o seu ritual, o jejum até o grande banquete existem. O sofrimento e a dor da fome até que o grande banquete venha em um novo Banho dos campeões? Caraca, vai ser bom então, hein? É isso que Luffy e Nika desejavam. É tipo comunismo? É, se essa é a tua interpretação, né? Um mundo onde todos sentavam à mesma mesa em uma grande festa. Um mundo inteiro, todas as raças, povos e nações. Tomara que o final de One Piece seja escrito por uma IA. Já pensou, Oda? Gente, eu achei mais interessante deixar o final de One Piece ser escrito por uma IA. Porque aí seria algo que ninguém ia esperar. E de fato, ia ser inesperado. Isso não soaria ridículo a pessoas que já se acostumaram em um mundo desigual, onde as outras raças são vendidas como escravas? Veja quem riu das palavras do Luffy. Frank, o homem que quer dar a volta no mundo e a Red Line é um grande empecilho para ele. Brook, a personificação da festa, da música e da amizade. E adivinhem só, Sanji, o cozinheiro do navio que sonha em alcançar o mar onde todos os peixes do mundo podem ser encontrados. O Sop diz, isso é impossível, e Luffy retruca que talvez, sendo o rei dos piratas, ele consiga. O rei dos piratas não teria influência suficiente para promover uma festa para o mundo inteiro? Se ser rei dos piratas não é um grande título pro Luffy, o que ele queria dizer com aquilo? Luffy quer ser o homem mais livre do mundo para compartilhar essa liberdade com todos. E
Caralho, que bonito, né? O anarcomonarquismo do Luffy. Chopper, que também é uma criança, se encantou muito com esse sonho. Luffy também afirmou que Shanks tinha lágrimas nos seus olhos quando ouviu esse sonho. O Ruivo, o homem que viveu com Roger, que aprendeu a cultura gigante e que esperava pelo Deus do Sol por toda a sua vida. Ferir a Serpente Vermelha não é um teste de força dos gigantes, é o seu verdadeiro objetivo, pois é derrubando essa serpente, a Jormungand, que eles alcançarão um sonho do seu Deus. Porém, como eu vos disse, a libertação de Jormungand representa o fim do O anarcomonarquismo de Monkey D. Luffy. mundo e a morte dos deuses. Pois é, esse mundo era visto como impossível aos olhos dos homens daquele tempo, e as consequências disso poderiam destruir o mundo inteiro. É por isso que criou-se a crença de que as armas ancestrais são na verdade armas. Elas não eram chamadas assim, mas as armas foram chamadas assim porque elas representavam um perigo, elas não poderiam ser ressuscitadas. Esse é todo o enredo de Enies Lobby. E o que é que na verdade as armas fizeram? Quase destruíram o progresso do mundo num Buster Call. Os efeitos colaterais de explodir uma linha continental como a Red Line traria a possível destruição completa do mundo. Ao viajar pelo mundo, Essa música de tom épico é muito foda mesmo. Nick e sua tripulação gigante se deram conta de que viajar pelos mares com esse O All Blue, em teoria, é a destruição da Red Line e a junção dos mares, né? empecilho se tornava impossível, impossibilitando de ver Aí o Sanji, ele vai estar morrendo, ele vai estar afundando, o corpo dele vai estar afundando dentro da água, assim. Ele morrendo, desfalecendo, e vai olhar os peixes se completando a falar: eu finalmente encontrei o All Blue. E o cinema vai chorar. Vai ser uma choradeira no cinema, que puta que o pariu. seus amigos espalhados pelo mundo inteiro. E é por essa razão que existem as armas ancestrais. Poseidon controlar os mares e livrar os tritões da sua tormenta no fundo do mar. Charlie, inclusive, Sanji quer comer piranha dos 4 mares? viu Luffy destruindo tudo. Pluton vai destruir É que é bom comer piranha, né? A carne de piranha. É um peixe de água doce, é gostoso. e reformar as terras Assadinho no espeto? Puta que o pariu. da Red Line. E Uranus, a grande ave de Elbaf, vai controlar os céus da grande tempestade que virá. Por isso que Otohime disse que um homem usaria ela da maneira correta. Só alguém que quer alcançar o Valhalla como Luffy pode cumprir esse objetivo. Mas afinal de contas, quem diabos é Surtur e por que ele é Luffy? Odin, nas histórias nórdicas, tinha um inimigo que ele temia nos seus piores pesadelos. E era Surtur, o gigante primordial banhado em fogo. Dentre muitas das lendas da origem do mundo nórdico, Ymir e Surtur são muitas vezes citados nos registros antigos como um só ser. Surtur e Ymir é um gigante primordial, o gigante que através do seu corpo e do seu fogo, o fogo primordial, criou todos os mundos, os gigantes e até mesmo os deuses. Surtur, nas fronteiras do reino de fogo de Muspelheim, onde foi originado, vive e guarda seus filhos pro dia do Ragnarok. Surtur é o início e o fim. Ele é o Cadê os filhos do Luffy, então? fogo que originou o mundo e o fogo que irá consumi-lo. O fogo de uma determinação eterna de um ciclo infinito. Isso não lhe parece com o fogo de Ace e a determinação do Luffy e até mesmo a história de Baldur? Pois bem, Surtur é quem dá início a toda a destruição do mundo. É ele quem com as suas próprias mãos destrói Asgard e o mundo inteiro. É ele quem queima Yggdrasil. A tempestade de fogo que destruirá o mundo é o maior pavor de Odin. O deus do sol trará essa tempestade e esse é o maior medo da É o fogo no rabo, né, do Luffy. vida de Ymir. Surtur destrói Asgard consumido com fogo, destruindo os deuses, trazendo um grande renascimento pro mundo, pois é através dessa destruição Foda. que viria o novo amanhecer do universo Foda. nórdico. Isso acontecerá com o mundo de One Piece, o verdadeiro Ragnarok. Com a grande serpente vermelha destruída, o mundo pode se concentrar em um único mar. Todos poderão viajar por todos os mares e poderão se sentar Imagina o Oda falando que nem sabia dessa história aí. Ele não sabe, irmão. Ele vai ver esse vídeo e vai falar: putz, se pá, dá pra fazer isso mesmo, vai fazer. sobre a mesma mesa, comer da comida do cozinheiro que poderá, nesse mar liberto, cozinhar comidas com todos os Olha peixes que do mundo bonito. encontrados em um único lugar, onde todas as montanhas estavam. Todos os povos estão livres dos deuses malditos, que os O Luffy apoia o desmatamento da Amazônia, mas até aí todo mundo aqui apoia, né, irmão? Todo mundo aqui apoia o desmatamento da Amazônia. Pra que serve a floresta amazônica? Pra nada, só tem mato lá. Bota shopping. Arranca as árvores, bota shopping, bota estacionamento. Tu sabe que em algum momento a humanidade vai precisar ir pro espaço. Se tu faz um estacionamento pra foguete ali, puta que o pariu. Imagina a grana que o Brasil ia ganhar com o estacionamento de foguete, irmão. Os caras iam poder estacionar foguete, mano. Foda, mano. Tá ligado? Bota um shopping, tá ligado? A floresta, arranca a floresta toda. Bota um shopping do tamanho da floresta. Imagina, um shopping que se conecta em 7 países. Caralho, muito foda, irmão.
Porra, imagina só, cara. Foda pra caralho, irmão. Porra, tá maluco. Faziam de escravos. Faz um zoológico? Para, cara. Agora, todos os homens, todas as raças na mesma mesa, ao mesmo banquete, celebram com músicas e tambores o Estacionamento de bicicleta elétrica seria maneiro. Shopping ecológico, é verdade. Valhalla do mundo de One Piece. O sonho derradeiro do Luffy do Chapéu de Palha. Inclusive, em Laugh Tale, existe uma coisa que... Essa foi a coisa mais liberal que eu já ouvi. É porque tu não ouve a conversa do teu pai e da tua mãe, cara. Combinando de ir na casa de swing. Isso aí que é liberal. Prova isso e que vai provar o final de One Piece. Em Valhalla está a alma de todos os guerreiros, certo? Quando Roger chegou a Laugh Tale, ele viu a alma do Joy Boy. Roger não estava falando com um Joy Boy do passado por ler uma história. Ele estava falando com a alma do próprio Joy Boy. E quando o Luffy chegar lá, eu tenho certeza que ele verá Roger, Oden, Barba Branca e o próprio Joy Boy. Mano, pô, qual foi, cara? Mó papo sério aqui, cara. Teoria séria do maluco, uma música épica, finalzinho do vídeo, cara. E vocês me dão uma dessa, cara. Pelo amor de Deus. Tu não fez sentido com os pais do cara? Desde quando o que eu falo faz sentido, irmão? Podem me cobrar. Enfim, quando todo o sonho de Luffy tiver concretizado, quando isso acontecer, teremos o amanhecer tão esperado, que simboliza, assim como no mundo nórdico, uma nova vida, uma nova geração e um novo mundo. E assim como na grande profecia, assim como foi dito para Ace por Barba Branca e para Baldur no mundo nórdico, alguém herdaria a chama que está viva desde o início. É depois da morte de Ace e de Baldur que esse fogo é herdado por Luffy e essa é a determinação do século perdido. O sonho de Nika, o renascimento, é através de Luffy e é por isso que ele está no nome do mangá de One Piece. Ele, junto com seu sonho, também faz parte do tesouro. No mundo nórdico, esse ciclo é um ciclo em que o mundo precisa passar para encontrar a verdadeira paz de um amanhecer. Assim como veremos o Homem do Chapéu de Palha, o Deus do Sol e no fim... Eu não preciso mais ler One Piece, né? Já que isso aí já contou todo o arco final de One Piece. Eu não preciso mais ler. das contas, aquele garoto chorão alcançar. Um sonho engraçado e ridículo e quase impossível estar em uma mesa com todas as raças e povos, celebrando em ondas de ouro e prata, entre a música de tambores, alegrando a todos. Quem se importa com o que virá após esses dias? Tudo isso terá sido feito com o pontapé inicial, a Ilha dos Gigantes, o Arco de Elbaf. Alcançamos a liberdade, alcançamos o sonho, um dia todos nós seremos só ossos. Afinal, essa não é uma história muito engraçada? Eu acabei de contar pra vocês toda a história do Ragnarok, que se inicia em Elbaf. Mas eu ainda não contei a história do Nika, toda a sua história, o seu povo e o seu tão querido amigo. E ele sabe a história do Nika? Não, Joy Boy e Nika não são a mesma pessoa. Eles não eram o mesmo homem. Ademais, eu ainda não disse o que era o tesouro One Piece. Eu contei apenas o sonho, certo? O tesouro de Nika e que Joy Boy tanto sonhou, o tesouro de dois homens, de dois amigos, Luffy e... Bom, isso é uma história para outra viagem. Até mais. Caralho. Mas como é que ele não é? O Nika não é o Joy Boy, irmão? Porra, tá no mangá, cara. Essa é a história que eu queria contar pra vocês. Eu fiz esse formato de vídeo diferente pra que ficasse mais interessante contar a história do arco de Elbaf e do mangá de One Piece. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês... Eu não preciso nem mais ver o mangá, né? Agora eu vou ter que ler o mangá pra poder ver se ele tá certo ou errado. Curtiram, deixa teu like, se inscreve no canal. Esse vídeo deu muito trabalho, tanto pra escrever quanto pra gravar e editar. E foi feito com muito carinho por nós. Eu queria até deixar um agradecimento ao Brucão e ao Hélio que me ajudaram a pesquisar mais a fundo sobre a história do mundo nórdico. E que é uma história muito difícil de ser estudada porque muitas das coisas se confundem com porra nenhuma, é só ler o Mitologia Nórdica do New Gamer. Difícil nada. Com o passar dos anos. Mas tudo que eu contei aqui pra vocês tem a ver com o mangá de One Piece e foi muito interessante encontrar essas relações. Eu pelo menos fiquei muito surpreso quando eu vi tudo isso. Então eu queria deixar esse agradecimento pra esses dois cabeçudos aí que são nossos ADMs e também a você que me acompanhou até aqui. Se você acompanhou até aqui, digita Baldo nos comentários, tá? Até a próxima. Sim, esse vídeo sobre o Nico e o Joy Boy vai sair. Esse mano é fã do Kanye West? E muito próximo. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter visto até aqui e valeu. Ah, mano. Bom vídeo, hein? Eu gostei, cara, da teoria dele. Não sei se vai acontecer. Mas é um bom vídeo, mano. Bom vídeo, gostei bastante. Vou me inscrever no canal, vou deixar um likezinho. Bom, mano. Eu adorei, adorei e adorei.